Olá! Em 2014, o golpe que instaurou a ditadura militar no Brasil completa 50 anos. O então presidente da República, João Goulart, foi deposto no dia 1º de abril de 1964. Durante 21 anos, o país viveu sob o comando de 5 presidentes militares. Esse período ficou marcado pelo autoritarismo, pela censura aos meios de comunicação e pelas perseguições aos opositores do regime, mas também pelo chamado milagre econômico. Eu converso sobre esse assunto aqui no estúdio com os deputados Luiz Paulo, Noel de Carvalho e Átila Nunes. Bem-vindos, deputados. Obrigada pela presença. Eu queria saber de cada um dos senhores como os senhores viveram esse momento do golpe. Olha, não só o momento do golpe, como os 21 anos de ditadura, seguramente não só eu, mas meus companheiros Noel e Átila aqui de debate, viveram com muita amargura e tristeza. Porque o maior valor que nós podemos ter nesse país é o valor ditado pela democracia. E a Carta Constitucional foi rasgada, a democracia foi profundamente desrespeitada. O golpe está fazendo 50 anos. E ele aconteceu numa conjuntura que precisa ser analisada em profundidade. No governo Jango Goulart, que propunha reformas de bases profundas nesse país, no momento que a carestia estava latente, carestia era o que se chamava na época a inflação, né? E que as forças conservadoras que não queriam mudança temiam uma vinda do comunismo para o Brasil. Esses ingredientes é que levaram ao golpe de 64, depois de um famoso comício aqui da Central do Brasil. E depois vai ter um golpe dentro do golpe. E o nosso Noel de Carvalho esteve presente nesse comício. Eu não estive presente, mas nem o Átila. Porque nós éramos um pouquinho mais novos que o nosso 64, Noel. Porque 64, quando tudo isso aconteceu, primeiro pegou todo mundo de surpresa. E o que a gente sentiu mais o baque, que eu acho que foi o caso do Luiz Paulo e eu, que ele lembrou isso, nós sentimos um pouquinho mais à frente já as consequências do que aconteceu em 64, que no fundo foi um golpe promovido até pelos civis. A grande verdade, lá no fundo foram os civis. Teve um apoio grande da sociedade. Não. Haviam banqueiros, haviam empresários, etc. Políticos, governadores. Governadores, nada. No fundo foram os civis, que pegaram os militares, só que achavam que opa, vamos dar um golpe, a gente tira o Jango e tal, coisa e tal, e a gente reassume. Só que os militares gostaram. O ar-condicionado do Planalto, né? Havia a promessa da restauração da democracia. Não tinha promessa. Em 66. Havia, mas não, logo depois você perde o controle. E como o Luiz Paulo disse, o golpe dentro do golpe, como toda revolução, ela é, a revolução no caso, para eles, ela é autofágica. Então eles começam a se comer entre eles. Aliás, é assim a história, né? Desde a Revolução Francesa é assim, né? O Noel aqui é testemunha que o governo da época aqui era o governo Carlos Lacerda, que apoiou o golpe. E depois, no golpe, dentro do golpe, foi varrido pelo golpe. Ele, Juscelino, Jean, todo mundo, né? Olha, o Lacerda é o caso mais específico, né? Magalhães Pinto, talvez? Talvez também. Fala, Deputado Noel, eu gostaria que o senhor falasse dessa passeata que o deputado Luiz Paulo citou. Foi uma passeata, não, foi um comício mesmo. Comício. Central do Brasil. É verdade. Central Foi a famoso. gota d'água, Noel? Hein? Foi a gota d'água, né? Eu acho que foi a gota d'água. Entendeu? A revolta dos marinheiros, etc. Eu tenho uma convicção muito forte, aí não é só convicção, é temperamento também. Eu sou um democrata por temperamento e por convicção. Eu acho que a democracia tem que prevalecer dentro da família, num bar, num restaurante, numa empresa. Eu acho que todos têm que ser ouvidos, os funcionários mais simples, eles têm que dar opinião a respeito do destino de uma empresa. Não é? Eu me lembro que empresas enormes, bem-sucedidas, que acham que a principal ferramenta deles é a chamada porta aberta.
Ou seja, qualquer funcionário tem acesso ao presidente para interferir numa decisão empresarial importante. Eu sou contra a ditadura militar, mas eu também sou contra a ditadura do proletariado. Eu sou democrata mesmo. Eu me lembro que eu dediquei muito tempo da minha vida, corri muitos riscos para tentar convencer, por exemplo, que Lula e Brizola não deveriam criar o PTB, que Brizola queria criar, e o Lula criar o PT. Eu acho que todos os democratas deveriam se juntar numa única trincheira até que se desalojassem a ditadura e depois cada um montaria o seu partido de acordo com o seu paladar. Fiz reuniões na minha casa, que é entre Rio e São Paulo, e muitas têm fotos, inclusive, dessa época, etc., mas acabei não conseguindo convencer. É uma história muito longa que não vai dar tempo de contar aqui. Esse comício de 60, eu era rapazinho e tal, mas 64, porque 64 foi antes daquela história do calabouço, né, Luiz Paulo? Que foi claro, o calabouço já foi em 68. Mas 64, a gota d'água, quer dizer, e cá entre nós, hein, se houvesse hoje uma revolta de marinheiros, os militares ficariam assulados. Dizem que o Cabo Anselmo era um agente da CIA e tal, não sei o que, é verdade. Esse comício, eu me lembro Repara, vagamente. esse comício que você se refere, por exemplo, eu estive no comício, né? Estava ali pertinho do Palanque, Jango, Brizola, etc. e tal. Onde foi o comício? Na Central do Brasil. O comício foi na Central do Brasil. Um comício mesmo, com muita gente? Comício mesmo, com muita gente. Pois bem, terminado o comício, saíram todas as pessoas, os espectadores e os políticos que estavam no Palanque e tal. Nós saímos a pé e fomos da Central do Brasil até o Posto 6 em Copacabana. E nesse trajeto eu vi com os meus olhos. Você olhava para cima dos prédios e éramos todos, vamos dizer assim, não diria xingados, mas de alguma forma ofendidos pela maioria absoluta dos moradores e das famílias que habitavam os apartamentos daqueles edifícios. Eles eram a favor de que houvesse um fim naquele período, vamos dizer, administrativo do país, o governo Jango. Mas estava caótico mesmo. Pois é, eu estive também, por coincidência, na última convenção do PTB, que era o Partido Jango. Era o Partido Jango, é. Aconteceu num auditório do Hotel Nacional em Brasília. Eu fui até Brasília, peguei meu carro e me mandei lá para Brasília e participei dessa convenção. O então governador Brizola chegou um pouco atrasado e, por coincidência, sentou-se à minha frente. O conflito foi tão violento dentro desse... O Partido do Jango, era dia 5 de março, era o dia do meu aniversário. Era PTB. Era PTB, era o partido PTB. Não é? O conflito dentro do Partido do Jango era enorme, como era na rua, como era nas famílias que Mas o Brizola e o Jango estavam... Do mesmo lado. Do mesmo lado. Dentro do Partido do Jango, que estava sendo ameaçado de ser derrubado, havia esse conflito quase de chegar ao desforço físico. Luiz, Eu queria só fazer um resgate depois histórico. só me diz o seguinte, se o Jango sabia que tinha um risco, depois o Luiz Paulo, eu quero saber o seguinte, por que o Jango arriscou, ousou partir para esse comício? Não sei se outras forças não fizeram. Por isso que a gente tem que fazer o resgate histórico. Antes do golpe, teve as eleições presidenciais. É isso, é. A grande disputa foi Jânio versus Lott. É exatamente o Jânio com a vassoura Isso. e o Lott com a espada. Isso. E o Jânio ganhou a eleição de barbada, varreu o Brasil de voto. Mas aquela eleição, você votava para presidente e votava para vice-presidente. É o tal Janjan. A chapa do Jânio aqui no Rio de Janeiro era Jânio presidente, Milton Campos vice-presidente e Lacerda governador. Era Jamila, era a sigla Jamila, que é o nome de uma mulher. Né? O Jânio ganha a eleição e o Lacerda ganha a eleição, mas o Milton Campos perde para o Jango. E começa, o voto não era vinculado. O voto não era vinculado. Não era, o governo do Jânio começa. Ele no auge da popularidade. Né? Então, ele, no meio do caminho do governo dele, ele tenta dar uma de Dom Pedro. Tenta fazer um dia do fico. Para ver se ele renunciava para ver se o povo o trazia de volta e ele ia ser um presidente com superpoderes. Mas isso não ocorre. E aí o Jango vira presidente e estava no exterior. Então na China. Comunista. Repara. E o Jânio já tinha recebido aqui o Fidel Castro,
Foi, que já deu- tinha feito condecorou, em deu a 54 Ordem a do Revolução Cruzeiro, Cubana. Então o Jango já volta numa ação dificílima, porque muitos não queriam a volta dele. Então ele volta num governo absolutamente desequilibrado. E ele era um excelente líder sindical. E a base dele era sindicalista. E então ele tinha como adversário as forças mais conservadoras, banqueiros, empresários, e a classe média mais ligada aqui no Rio de Janeiro ao Lacerda, ou ao Magalhães Pinto em Minas, etc. E ele tenta se alicerçar no movimento sindical e propõe o que ele chamou a reformas de base, que era para ter um Brasil mais sólido. Então, o comício dele não deixa de ser um enfrentamento que ele tinha que fazer, né? E isso foi discutido com buscando os partidos, apoio, provavelmente, buscando popular, mais né? apoios populares. E esse comício faz com que as forças contrárias a eles definam rapidamente o golpe, que também, como você bem disse, tinha apoio civil. Claro. Que logo depois do golpe teve o quê? A Marcha com Deus pela Família. Me lembro, Depois teve uma outra, De Ouro para o Brasil, onde as pessoas deram anéis, deram alianças, etc., para reconstruir o país. Lembrando um pouco, décadas depois, o Collor, quando levou a poupança de todo Agora, mundo. Luiz, a grande pergunta que se faz nesse período que você está falando é o seguinte: todo mundo se faz essa pergunta. Afinal de contas, Jango era um fraco? Não, o Jango era um excelente líder político. Sim. Um excelente líder político. Tanto era excelente que ele fez um comício da Central, onde botou milhares e milhares de pessoas, as bases sindicais. Quase 1 milhão. Agora, os opositores tinham mais apoio no meio militar que ele, porque ele também tinha apoio no meio militar, mas não em número suficiente que os adversários. E os adversários, e ele vinha pela via democrática, os adversários prepararam um golpe. Eles estrategicamente tomaram conta das principais posições do país dentro do Exército, da Marinha Aeronáutica, para depois depor o Mas presidente. o golpe deu Isso que o Luiz Paulo certo tá porque afirmando. teve apoio da classe média. Sim, Sim, com certeza. teve apoio civil. Com certeza, Então, com certeza. por isso que, gente, o golpe Como ele foi falou, né? militar. Com certeza. Agora, a ditadura foi civil e Foi militar. civil e militar. Deputados, só um intervalo breve e a gente já volta, é só um minutinho.